Viu? Como se faz? Viu? Como se faz? Tão fácil, tão gostoso, você pode fazer! E aí pessoal, tudo bem? Ó, tá todo mundo de parabéns por ter chegado até aqui, tá? Porque ó, a gente já fez 1 hora de curso, tá? Eu já consegui mostrar bastante coisa aqui. E esse vídeo é um vídeo extra, na verdade. Por quê? Porque eu quero só dar uma polida em tudo que a gente fez antes da gente ir para a próxima aula, tá? Então eu tô muito feliz. E vamos lá então, deixa eu só compartilhar minha tela. E vamos lá, vamos abrir o code. Tá, eu tô na pasta projetos, então cd hello npm run serve. Então pessoal, a gente vai dar uma polida aqui, melhorar, dar uma lida em tudo que a gente fez até aqui, se a gente consegue melhorar alguma coisa. Inclusive, então eu vou deixar o meu código mais aberto do que o navegador, porque o foco agora aqui vai ser mais o código, tá? E beleza. Então o que a gente fez até aqui, né? A gente fez 2 botões, cada botão trazendo para um componente diferente. E um botão para fechar o componente, que é o que a gente aprendeu a fazer o emit, né? Então aqui, ó, vamos lá. Meu app.view, vamos fechar tudo aqui, deixar só o app.view. Então a gente tem 2 botões, tem o conhecendo view e tem a lista de tarefas, né? Eu coloquei o vshow para mostrar que a gente aprendeu 2 coisas diferentes, mas nesse caso aqui o correto seria vif mesmo, mas vamos deixar assim por enquanto. Eu só vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Bom, para começar a polir aqui, a gente vai criar uma função nova chamada limpar componente. O que essa função ela vai fazer? Ela vai simplesmente colocar o nosso componente como nulo, tá? Em vez de a gente fazer essa verificação de igual aqui, a gente vai deixar ele como nulo. Por quê? Vai ser um objeto nulo e se ele for alguma coisa vai ser uma string e aí a gente verifica, tá? E aqui também essa verificação não precisa mais, porque agora a gente está forçando ele ser alguma coisa e quando a gente fecha de verdade. Então vai ser simplesmente nome. Então a gente vai dar um toggle, a gente vai trocar o nome. Quando a gente fechar, a gente vai manter ele como nulo. Assim ele vai ficar mais interessante, né? E agora a gente vai criar um computed aqui e vai colocar componente vazio. E esse componente vazio ele vai retornar o que para a gente, né? Ele vai retornar se o componente atual é nulo. Return this componente atual é igual a nulo. Ou seja, se ele for nulo, ele vai retornar true ou false, tá? É isso que ele vai retornar pra gente. Ah, aqui ó, o computed, ele é 2 pontos. Isso. Aí. Agora a gente já tá deixando um negócio mais bonitinho, entendeu? Aqui ó, limpar componente, vai transformar em nulo. Então aqui já começa com nulo. E aqui então fechar, ele vai chamar a função limpar componente, porque é estranho, né? Você manda toggle componente e mandar aspas no lugar. Tipo, a função é legal porque ela tem uma reutilização, mas ao mesmo tempo ela não faz sentido, né? Você está mandando nada para dar toggle no componente, né? Então é isso, vai limpar componente, vai limpar componente. E nesse caso aqui, em vez de verificar componente nulo, a gente chama o computed, componente vazio. Porque aqui ele vai retornar um booleano, então ele vai retornar ou true ou false. Então vamos lá, vif componente vazio. Vamos ver se está tudo certo aqui. É isso aí. Então a gente só está lapidando a aplicação aqui, mas a gente não está alterando nada no funcionamento, tá bom? Eu espero que você entenda por que eu estou fazendo isso, porque no fim das contas, todo software ele é feito para outros programadores ler ou até mesmo para você. Então, quanto mais polida tiver a aplicação, mais fácil vai ser de você entender. Então, em vez de eu fazer essa verificação aqui, direto ali, eu estou chamando componente vazio. É fácil de você entender. Se você bater o olho, vif, componente vazio.
Ah, entendi. Então se o componente estiver vazio, ele vai mostrar esses botões. E aí depois você vê aqui o que é o componente vazio. Aí ele está trazendo a verificação aqui. Mas é muito mais inteligente você trazer nomes que façam com que a aplicação seja entendível, né? Então vamos lá, toggle componente, toggle componente. Isso aqui é legal agora. O que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou mostrar uma propriedade do view, que é uma tag HTML que se chama componente. E o que significa esse componente? Como a gente está trazendo a mesma coisa e ele emite a mesma coisa, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Bom, a gente pode fazer uma div aqui primeiro, né? E essa div, a gente vai colocar ela ao contrário. O que significa essa exclamação? Essa exclamação é negativa de alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não componente vazio. Ou seja, se o componente não tiver vazio, aí ele vai renderizar o que tiver aqui dentro. E o que eu vou pôr aqui dentro? Essa tag component. Porque aí eu não vou precisar fazer isso aqui. Deixa eu só comentar, para a gente não perder o código. E agora aqui nesse component do view, eu posso colocar um parâmetro aqui, ó, um atributo com 2 pontos, is. E aí eu falo qual é o nome do componente que eu quero. Interessante, né? Então eu já tenho ele aqui, componente atual. Então se eu colocar aqui, ó, is componente atual, ó, ele já funciona também. Olha que interessante. Aí o fechar componente não funcionou. Vamos ver por quê. Ah, porque eu não coloquei o emit aqui. Pronto. Bem legal, né? Ficou mais fácil agora. Então, isso aqui serve para quando você quer renderizar somente um componente, mas você sabe qual é o nome dele e ele é trocado de tempos em tempos, que é o caso da nossa aplicação aqui de teste, né? Então, eu posso usar componente is e o nome do componente. Agora, tipo, Lucas, o que acontece se eu colocar um componente que não existe, né? Vamos pôr aqui, ó, via string um componente teste. O que acontece? Ó, deu erro. Por quê? Está falando aqui que os componentes conhecendo o view foi escrito, mas não estão sendo usados. E ele deu um erro aqui também, que é ele não está escrito aqui na tela, né? Mas o erro que ele está dando também é que o componente teste não existe. Então vamos voltar aqui. Componente atual. Agora sim, aí a aplicação fica mais polida, né? Ó, data tem o componente atual. Componente vazio vai verificar se ele é nulo. Verificar componente, a gente verifica. Essa função aqui a gente não precisa mais dela, né? Legal, podemos arrancar ela. Porque a gente só precisa saber se ele é vazio ou não. Não precisa saber qual que é o componente, né? E limpar componente que vai voltar ele para nulo. Bem legal. Agora a gente vai dar uma olhada em todos os outros ali, só para a gente dar uma polida também em tudo que a gente fez. Então, Hello World, que foi o nosso primeiro, né? Que a gente tem bastante coisa nele aqui. Eu lembro de uma coisa bem legal que quando eu fui reassistir o vídeo eu falei, eu poderia ter explicado isso para vocês. Que nem aqui, ó, MSG, descontador mais mais. O que significa? Se eu trocar a mensagem aqui, né? Ele fala quantas vezes a mensagem foi alterada. Então vamos fazer um esquema aqui. Eu sei que existe uma função que aumenta o contador, certo? Então eu posso simplesmente chamar essa função. This, lembra que quando a gente está dentro do elemento do view, a gente tem que chamar tudo que tem dentro dele como this. Quando a gente está fazendo aqui dentro, a gente não precisa. O MSG não é this.msg, porque a gente está no template. Mas se a gente tiver no JavaScript, tem que começar com this. Então aqui seria this, ponto, aumentar contador, e 1. A gente vai aumentar uma vez. Vou testar aqui. E é isso aí. Então, essa função também agora a gente está conseguindo fazer uma reutilização nela. Faz parte do polimento, né? E o que mais que a gente vai fazer aqui? Ah, legal. A mensagem alterada, né? Se você ver aqui, quando a mensagem não foi alterada nenhuma vez, tem um erro de português aqui, né? Essa mensagem foi alterada 0 vezes, né? Então, a gente pode fazer um tratamento aqui. Por exemplo, a gente pode criar uma constante QTD, né, de quantidade, this.contador. Só para ficar mais bonitinho, usar menos strings ali.
e mesmo assim saber o que significa. Então, QTD. A gente pode fazer um if. Então, if QTD igual a 0. Você já entendeu o que significa esses iguais aí, se você assistiu a aula passada. Então, se a quantidade for 0, a gente já vai retornar direto aqui esta mensagem nunca foi alterada. Beleza? Então, a gente coloca aqui também if QTD igual a 1, a gente vai pôr return esta mensagem foi alterada uma vez. O que significa isso aqui? Eu estou forçando, né? Se o meu contador for 0, ele vai falar que a mensagem nunca foi alterada. Quando a gente chega no return do JavaScript, significa que o código vai quebrar aqui. Ele vai rodar até o ponto e vírgula e daqui para baixo ele não vai rodar mais. Tá? Então eu não preciso fazer um else, porque o return já está aqui. E aí, se passou do 0, se não é 0, aí ele vai rodar o próximo if. Então, se o QTD for 1, aí ele vai chamar outra imagem e vai dar o return. Se não, ele passa para a última coisa aqui. Então, nesse caso, a gente vai pôr QTD vezes. Agora vai ficar mais bonitinho, porque se for 0, ele vai mostrar uma mensagem de um jeito. Se for 1, ele vai mostrar de outro. E se for mais que 1, aí ele mostra desse jeito aqui. Então, vamos fazer o teste. Ó, hello world. Essa mensagem nunca foi alterada. Oi, trocar mensagem. Essa mensagem foi alterada uma vez. Essa mensagem foi alterada 2 vezes. Então, você já conseguiu entender melhor como é que a gente consegue tratar os computeds, né? Porque o computed, a gente só precisa trazer mensagem alterada. E aí o código que a gente faz dentro do computed, aí ele resolve todo tipo de informação que a gente quer resolver. Mas para o usuário, né, a gente só precisa chamar mensagem alterada. Não importa o que tem dentro dela, né? A gente faz a verificação dentro dessa função. E aí já traz tudo na hora do return. Então, isso é bem interessante. Eu costumo usar muito o computed. Agora, curiosidade, né? Eu costumo usar muito o computed na hora de fazer filtragem de arrays, por exemplo, né? Se eu quero ordenar um array de produtos e aí eu escolhi alimentos. E aí eu tenho um computed de produtos, alimentos. E aí eu tenho todos os produtos no meu data, mas aí eu tenho um computed só para alimentos. Já tenho ele feito, já filtrado e tudo mais. Então é mais ou menos isso. Eu acho que foi bom. Isso foi um vídeo extra, né? Só para a gente melhorar um pouco a nossa aplicação. Limpar ela um pouco, deixar o código mais polido, o código mais bonitinho. No caso aqui, ó, filtro da moeda. Vamos colocar a moeda corretamente aqui também. Valor produto. Moeda. E esse método de moeda aqui eu vou apagar. Legal. Por que eu estou fazendo isso, né? Eu quero que a gente tenha tudo isso bem empacotadinho, porque na próxima aula... Deixa eu fechar o componente aqui. Na próxima aula, eu quero só arrumar o botão aqui e mostrar um pouco de CSS. E aí a gente vai fechar tudo isso que a gente aprendeu e a gente vai começar a criar uma aplicação de verdade, tá? Então é por isso que eu quis dar uma filtrada em tudo que a gente fez até agora, melhorar os códigos aqui e, consequentemente, agora dar andamento para a gente terminar a parte de CSS e realmente finalizar o primeiro módulo e começar um projeto real onde você vai poder mostrar para os seus amigos ali, onde você vai poder brincar um pouco mais, criar um pouco mais sozinho. Então, eu acho que é isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. E parabéns, hein? Você já fez 1 hora de aula.